Oi, Oi, Lê. tá me ouvindo bem? Oi, você tá me ouvindo bem? Sim, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Prontinho. Estamos mais calmas? Acho que sim. Mais ou menos. É, mais ou menos, mas conforme for acontecendo, eu já fico tranquila. Sim, eu vou fingir que, tipo assim, não tem ninguém assistindo. Eu vou fazer a mesma coisa. Não Somos só tem nós duas ninguém. aqui, Exato, um bate-papo bem tranquilo. Duas amigas trocando uma ideia. trocando ideia, nada demais. É isso. Nada demais, na tranquilidade. Sim. Olha, tem gente entrando. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Consegue aparecer para você quem tá entrando ou não? Não, eu tô Não? vendo só pelo olhinho ali, sabe? Sim. Olha só. Você quer esperar? Você quer começar? Vamos esperar uns 5 minutinhos, você acha? E aí a gente já começa, a gente se apresenta e a gente já dá andamento. Combinadíssimo, então. E aí, como que tá o tempo aí? Tá muito frio? Tá, é que aqui na minha sala não tem janela. Então aí dá para eu ficar de blusinha mais curtinha, né? Porque não tem janela, não bate muito vento nem nada. Mas lá fora tá um pouco frio. Tava pior, mas Uhum. aí de ontem, hoje deu uma melhorada. Mas vai vir uma frente fria terça-feira, eu acho, de novo. Não aguento mais o frio. Aqui em Campinas tá bem frio também. Dentro de casa tá Menina! impossível. Meu Deus, sim, tá difícil mesmo. Eu não tenho roupa para frio, porque aqui na minha cidade geralmente não faz frio. Então, Aham. eu tô 100% perdida. Eu tô só alternando os dias, sabe? Eu boto pra lavar, troco. Sim, é tipo isso mesmo. É, o encontro das terapias cognitivas vai ser aí ano que vem, no começo do ano. Isso, vai ser aqui. Vamos nos Tô tor- conhecer, então. Vamos nos conhecer pessoalmente. Eu ia falar isso também. Quero Eu conhecer uma pretendo. galerinha aqui. Sim, a Monique também vai, a Bruna Ah, acho que também vai. aham. Vamos nos conhecer pessoalmente, por favor. Por favor. E aí, se precisar de dica para ficar por aqui, hotel, contem comigo, tá? Por favor, porque com certeza, como vai ter esse congresso, vai dar uma aumentadinha no preço, né? Ah, é. Campinas já não é muito barato as coisas, né? Aí com o congresso. É, eu quero ir pro congresso, mas eu quero ficar alguns dias só passeando só. Ai, que delícia. E aí você que vai me ajudar a andar por aí, viu? Pode deixar. Fica tranquila. Olha Pessoal, em só. 5 minutinhos, quer dizer, 3 minutinhos, a gente já inicia, tá bom? Bom dia para quem tá entrando. Bom dia, gente. Amando as pessoas 9 horas da manhã. É, pois é. Que chique. Todo mundo com a alma já feito o download. Aí eu acho que já é, talvez, pedir É um pedir demais, muito né? assim, né? Eu só tô com a alma no corpo. Porque eu tava É, super ansiosa, então eu já acordei ligada no 220. E sim. dois, porque eu tomei aquela caneca de café. Ah, então estamos no mesmo patamar. Eu tô assim também. Bom dia, bom dia. Bom dia, Taine. Senhorita Taine veio me ver. É uma das minhas melhores amigas, tem que vir, né? Ah, olha Tem que vir, só, que né? legal.
Muito querida, né? Ela nem Né? é de acordar tão cedo, tá? Ela acordou cedo só pra me ver. Valoriza, viu, Esté? Tem que valorizar. Uhum. Bora lá, vamos começar? Bora lá, vamos começar. Tá pronta? Sempre estou. Ou A nunca gente fica estou. Não tô, a gente fica no meio do caminho, né? Mas vamos lá, Esté, começa se apresentando, depois eu me apresento também. Ok. Bom, quem não me conhece, gente, eu sou Stephanie Silva, tenho 28 anos, sou psicóloga há 4 anos. Eu sempre esqueço mais ou menos quando eu me formei, porque foi na pandemia, né? Então, 100% perdida, né? Eu tenho clínica, tenho não, trabalho na clínica desde quando eu me formei. Eu saí já meio que contratada para trabalhar numa clínica e sou ratinha de clínica, não tem jeito, não tem outro lugar, não tem outro caminho. E estou em formação em terapia do esquema, comecei uma pós-graduação em terapias cognitivas e contextuais para casais. E a minha paixão número um é terapia do esquema e autocompaixão. Eu acho que a psicologia ela precisa de autenticidade e a gente precisa sair desse patamar de que somos grandes deuses em cima de um grande pedestal, porque nós não somos, não existe isso. Inclusive, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Sabemos disso muito bem. Então, eu sou uma pessoa que eu tento passar isso para todo mundo, para os meus pacientes também. Eu gosto que eles entendam que é de igual para igual. É um ser humano com outro ser humano e isso é o mais importante para mim. Acho que é isso que apresenta a vulnerabilidade, tanto nossa quanto do paciente. Acho que esse, modéstia à parte, é o meu grande diferencial e foi a terapia do esquema que me ajudou tanto a encontrar essa autenticidade e essa forma de chegar à psicologia. E foi justamente por conta dessa sua postura de acreditar que não precisa ser aquele psicólogo Deus do Olimpo que desce para ajudar os meros humanos ali, foi justamente por isso que eu te convidei, que eu apresentei você para as meninas, né? E por isso, por conta disso, que a gente queria ter essa conversa aqui com você, né? Eu te admiro muito, principalmente por conta disso e da coragem que você tem de ser quem você é, né? E não só de falar sobre autocompaixão, mas de se colocar num lugar de pessoa real mesmo, com erros, com defeitos, apesar de ser psicóloga, e de tocar nesse assunto com tanta naturalidade, naturalizando coisas que nós mesmos temos dificuldade de tornar natural para gente, né? Assumir as nossas vulnerabilidades. E mais que isso, Esté, eu acho que a sua potência é ser exatamente quem você é, sabe? Sem mudar uma vírgulazinha. A sua voz, o seu jeito de falar, seu jeito carinhoso, mas bem-humorado ao mesmo tempo, sabe? Então, acho que essa é a sua maior potência mesmo. Mas me apresentando, eu sou a Thalia, eu tenho 28 anos, eu moro em Campinas, sou psicóloga de pandemia também, assim como a Esté. Me formei há quase 5 anos. Também comecei já direto na clínica, é minha grande paixão também, assim como a Esté. E comecei trabalhando com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, crianças com autismo, com Down, e também tenho formação em análise do comportamento aplicada ao autismo e estou quase finalizando a minha pós em TCC também. E é isso. Muito, muito ratinhas das cognitivas comportamentais. Suspeitíssima para falar, viu? Mas, Sim. Esté, você comentou que você trabalha com a terapia do esquema e principalmente você fala muito sobre autocompaixão, né? Mas eu, pelo menos, quando te ouvia falar sobre autocompaixão e você dizendo que você precisou desenvolver isso na sua vida, eu ficava me perguntando por quê. E eu acho que muitas pessoas também que te acompanham por aqui ficam com esse questionamento, né? Vamos lá, então, como que essa história com a autocompaixão começou na sua vida?
Eu falo que a minha história com a autocompaixão começou quando eu não sabia o que era autocompaixão ainda, eu não tinha consciência. Eu sou filha de pais separados. Inclusive, oi mãe, eu sei que você está me assistindo, eu vi, apareceu para mim. Eu sou filha de pais separados e meu pai, ele nunca foi presente. E, e isso foi uma lacuna muito grande que eu acho que reverbera até hoje na minha vida esse espaço, esse buraco que ele deixou. Apesar de meu avô e minha mãe terem feito um papel impecável, né? Dois seres humanos também, com erros e acertos, mas impecável. Fica aquela coisinha de Dia dos Pais, quando a gente é criança, todas as crianças com os pais, e eu não entendia desde muito pequena o porquê que o meu pai não ia, o porquê que ele não estava presente. Minha mãe fazia questão de ir no lugar, algumas vezes meu avô foi, mas é diferente. Tinha alguma coisa diferente, eu sabia que existia alguma coisa diferente. E fui uma adolescente extremamente rebelde, extremamente, e eu acho que em partes foi isso do que veio em relação à ausência do meu pai, e em partes por conta do meu diagnóstico que eu descobri muitos anos depois, né? Mas acho que foi exatamente nesse momento que a autocompaixão já estava sendo criada e eu não imaginava. Só que realmente se destacou na faculdade, que aí eu não tive outro caminho a não ser ou eu aprendi a me acolher ou eu não ia conseguir concluir a faculdade. Eu honestamente estava tão adoecida que eu nem sabia o que eu era capaz de fazer comigo mesma. Então, acho que começou ali que eu entendi, opa, alguma coisa assim diferente na faculdade, mas na minha história, desde pequenininha, eu sei que existe alguma coisa dentro de mim, esse modo sobrevivência saudável e não saudável às vezes, que eu tive que construir de alguma forma, né? Uhum. E como que foi até você construir esse mundo um pouco mais saudável? Como que era o mundo antes, sabe? De você conhecer a autocompaixão, desenvolver isso ali no período da faculdade. Bom, antes, caótico com certeza. Eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica, muito assim. Quem é meu amigo próximo sabe, tanto que eu hipercompenso com estudos e livros e enfim, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica e eu sempre me coloquei também numa posição onde eu sempre aceitei menos do que eu merecia. Então, só uma migalhinha já estava bom. Então, o mundo era basicamente isso para mim. Pouquíssimas Uhum, amizades eram verdadeiramente recíprocas comigo e relacionamentos eu nem, assim, é uma seleção de pessoas que eu me envolvia e dali a algum tempo, olha, não dá, não consigo oferecer o que você quer. E desde o princípio eu sabia que tinha alguma coisa ali, mas eu continuava. E parte da química esquemática que a gente fala, né? Então, uhum, abandono na infância, vamos seguir com abandono, porque é o cheirinho de casa, né? É o cheirinho familiar. Então, sempre muito assim, aceitando menos do que eu mereço, merecia e mereço, e sempre me judiando muito, assim, sempre me colocando muito para baixo, e isso me adoeceu muito, muito. A minha cabeça, ela é muito querida, mas ela foi esse modo chicote que eu chamo, né? Carinhosamente, foi o que me adoeceu absurdamente, assim. uhum. Era, era, não comia direito, aceitava qualquer coisa das pessoas que eu me relacionava.
estudava obsessivamente, nunca conseguia tirar nenhuma nota alta porque eu tava com a cabeça mil e, e enfim, acho que se resume mais ou menos a isso. Uhum. Quais lembranças você tem mais nítidas da sua infância, sejam boas ou um pouco mais difíceis de se lembrar? Olha, as boas, com certeza, algumas foram na escola, sem dúvidas, assim, na minha infância eu tive amigos legais, apesar de, né, alguns que não eram tanto assim no colégio. E as lembranças com meu avô, uma ele tinha uma van que tinha, era tipo uma casa dentro. Eu não sei o nome daquilo dali. Quem souber aí manda no chat. Mas era uma casa dentro. Tinha geladeira, tinha cama, tinha tudo. Era uma casa. Era uma van que era uma casa, porque meu avô, seu José, sempre gostou de viajar muito. E aí ele ia me buscar na escola com essa van. E aí eu lembro que eu falava, vô, eu não vou no banco da frente. Eu vou no banco eu vou lá atrás, vou ficar lá. E aí ele enchia a geladeirinha de coisas para eu comer e deixava a TV ligada nas coisas que eu gostava de assistir, porque tinha até TV também. O querido era chiquérrimo, né? E às vezes que eu andei de Kombi também com ele, de perua, porque ele também tinha uma. Ele era assim, cheio de carros, né? E as lembranças com a minha mãe. Minha mãe, ela sempre me reforçou muito. Então, quando eu tirava nota alta, por eu ter muitas dificuldades com exatas, que até hoje nada mudou, motorhome, sim, é Hum, isso mesmo. Obrigada, Bruna. Motorhome, gente. Passei minha infância nesse motorhome do meu avô. E aí ela me reforçava super, assim. Sempre que eu tirava nota alta por conta das minhas dificuldades, ela me levava para passear e comer coisas diferentes. Ela adorava tirar fotos minhas. Tipo assim, a gente tem uma gaveta só de foto minha quando eu era pequena. E é bem engraçado porque eu sempre tive esse jeitão meio bravo, assim, porque as minhas fotos de quando eu era pequena, a maioria eu tô com cara de brava. Ou eu tô fazendo uma pose super de modelo, assim, bem exibidinha, mas a cara de brava tava sempre lá. Então, acho que essas são as minhas melhores lembranças. E as minhas piores, com certeza, as questões com meu pai, porque eu sempre ouvia algo. Eu vi muito o sofrimento da minha mãe, né? Porque ele traiu ela. Essa é a questão toda. Ele traiu ela e ela sempre amou muito ele, né? Ela que fala que ela queria ter passado o resto da vida com ele. E, e aí eu tenho uma irmã só por parte de pai que tem um mês de diferença de mim, de idade. Tipo assim, ele engravidou tanto a minha mãe quanto a outra mulher que ele estava com um mês de diferença. Então eu tenho uma irmã que tem 28 anos, um mês de diferença de aniversário. E a minha mãe, eu tive um padrasto por um tempo que ele faleceu de acidente de moto. E foi a pessoa, eu tenho claramente na minha mente que foi a segunda pessoa que a minha mãe amou muito e eu vi ela num estado depressivo muito grave, assim, de não conseguir levantar da cama e não tomava banho e enfim. Então, acho que esses foram os momentos assim que mais me impactaram. E o velório desse meu padrasto também, eu era muito pequena e, enfim, acho que foram essas as memórias assim uhum. mais E, difíceis. e como é que a Esté, naquele momento ali, uma criança apenas, de onde que ela tirou recurso para lidar de alguma forma com tudo aquilo que estava acontecendo a questão com o pai, tudo que isso causou na sua vida, na vida da sua mãe, ver a sua mãe naquela situação, como que foi para você? Honestamente, a única coisa que eu consigo lembrar é desespero. Era uma sensação de desespero muito grande.
E eu lembro que eu me tornei uma criança que comia muito, 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 assim. E tive ajuda dos meus avós, de algumas amigas da minha mãe, que são amigas até hoje dela, que é como se fosse minha família. É minha família, né? Família que eu fiz a escolha. E, e aí eu tinha também uma babá maravilhosa, a Toninha, que ela ficava comigo o dia inteiro, 24 horas por dia. Foi daí que eu acho que a pequena Esther conseguiu os recursos dela, mas a sensação que eu tenho na época era total desespero, assim. Era, não tô entendendo nada, mas alguma coisa muito ruim tá acontecendo e não dava pra saber 100% o que era. Eu lembro que a minha mãe tava doente, ponto. Hoje, eu sei que era uma depressão. Hoje. Uhum. Considerando todo esse período da sua infância, o que que você acha que você aprendeu sobre você mesma e que hoje você percebe que não é uma verdade? Que naquela época eu me achava, mas de vez em quando o esquema ainda dá aquela puladinha, insuficiente. Insuficiente e incapaz de ter amor, de conseguir amor, de ser amada e de ser olhada, de ser ouvida. E eu acho que basicamente isso, que é difícil me notar, me amar e, enfim, porque ninguém conseguia me dar a devida atenção com tanta coisa acontecendo. Hoje em dia eu entendo, tava todo mundo em volta de mim, com muito sofrimento, mas naquela época era meio que eu entendia, assim, por cima. Então, né, fica uma marca. Não, não tem como. Mas bastante essa questão de incapaz de ser amada, fácil de ser abandonada, assim, ficou bastante essa marca. É uma coisa que eu até falo entre meus melhores amigos, assim, que essa é uma frase que vai e volta na minha vida. Então, acho que é o que, que mais pegou e hoje em dia eu ainda tento, tá, vamos com calma, a pequena Esther, eu sou outra pessoa agora. Uhum. Esté, quando a gente fala sobre mudar algumas crenças que a gente tem sobre nós mesmos, como você falou sobre esse seu esquema que você aprendeu lá quando você era criança, né, por conta de tudo que aconteceu, de achar que não era capaz de ser amada, né? Hoje em dia, você acha que esse é um processo que continua acontecendo, que é um processo seu com você diário ou não? Tá tudo resolvido, eu não preciso continuar trabalhando isso na minha vida. Como que é para você? Cara, tem semanas e tem situações, eu acho que tem situações, não é nem semanas, que tá, parece, a sensação é 0% resolvido, né? Exatamente porque, apesar de eu ser uma psicóloga que fala de relacionamentos, eu não tenho um relacionamento sério e meu padrão esquemático, ele é, assim, uma coisa esplêndida. Não dá na verdade, dá pra entender o difícil é lidar, mas é uma construção diária e minha mãe e meus amigos, assim, a família que eu escolhi, fazem parte do processo para eu reaprender sobre amor. Com certeza, sim. Então é um processo diário de construção, mas que eu preciso do outro também. Então eu sempre agradeço muito a presença deles, assim, absurdamente. Uhum. Acho que fica sempre marcado assim ao longo da sua história que apesar de ter tantos desafios, de ter essa dificuldade de receber amor das pessoas que estavam ali por conta de tudo que estava acontecendo, mas me parece que sempre tem anjinhos assim, né, que a gente fala que aparece ali pelo nosso caminho. Hoje você tem sua mãe, os seus amigos. Quais pessoas foram mais marcantes ali no seu episódio, na sua vida, na infância e hoje? Caraca. Primeiramente, Dona Thelma. Segundamente, meus avós, a Toninha.
E alguns professores, assim, da minha infância. Tem algumas amigas também da infância que hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais contato, né? E hoje em dia permanece essas pessoas, só não professores, enfim, pessoas que já ficaram para trás. E meus amigos, assim, que eu tô sempre mais próxima, assim. Todo mundo me vê muito grudada com a Monique, por exemplo. Uhum, Ela é um papel muito grande. A Taine, que apareceu aqui. O Marcos, que deve estar por aí. A Amandinha, que também está por aí. Então, assim, são pessoas que estão muito presentes na minha vida e me ensinando muito sobre amor e ser amada. E a Monique traz uma frase para mim que eu gosto muito e que uma vez numa crise ela trouxe e ela nem imagina que ainda ecoa na minha cabeça, mas que não é difícil me amar. Então, foi muito, acho que calmo ouvir isso, trouxe uma calmaria. E meus amigos que eu citei, Taine, Marcos, enfim, todo dia, não todo dia, mas frequentemente conversando comigo e me elogiando, me incentivando, enfim. Então é bem reparentalizador, como a gente diz na terapia do esquema. E a minha mãe, eu nem preciso dizer nada, né? Rainha extrema, dona de tudo, assim. Ela me ajuda em absolutamente tudo. É uma rede de apoio e que eu tenho muita sorte, muito privilégio, assim, por ter ela. uhum. Inclusive as meninas estão aqui, a Monique falou, estou aqui grudada. A Amanda mandou um coraçãozinho. E que legal que você tem todas essas pessoas com você na sua vida e te ajudando nas suas dificuldades. Mas até falando da questão do seu pai, como que, mesmo tendo todas essas pessoas ao seu redor, como que tá esse lugar dele, sabe, que não foi preenchido lá atrás? Hoje, como que você lida com esse lugar que tá ausente ali? Aceitei que é um vazio que vai ficar e eu vou ter que lidar com isso, porque depois de muitos anos ele tentou se aproximar de mim, mas eu tenho a tranquilidade e não tenho vergonha de dizer que amor é construção e por ele não foi construído exatamente pelas atitudes dele. Então, assim, tenho trabalhado todo dia para entender que é um espaço que não dá para preencher. E, acho que tá tudo bem. Ele tenta, nós temos um coleguismo, acho que essa é a palavra. Um coleguismo, de vez em quando troca algumas mensagens, mas é isso. É um processo diário e que ficou um vazio internalizado. Acho que não, por enquanto, não tem como ser preenchido. Não sei se um dia eu me casar, me tornar mãe, não sei se isso muda, o que que acontece. Tô deixando para a vida também me mostrar um pouco. Uhum. Você falou sobre aceitação, né? E é uma habilidade que a gente tenta ensinar para os nossos pacientes, mas que às vezes é difícil até para a gente também desenvolver ali, né? O que que é aceitação para você? Como é que você coloca isso em prática, na sua vida? Sabe? O que que representa aceitar essa questão com o seu pai? Tudo bem não estar bem, às vezes. E tudo bem buscar colo quando isso acontecer. Porque hoje aqui eu falo dele de uma forma, mas em outros momentos da minha vida tudo pode se ativar, né? Os esquemas podem se ativar e eu senti muita falta ou muita raiva, enfim. Então, tudo bem não estar bem, tudo bem estar vulnerável e altos e baixos, né? A vida, ela não é linear. Então, acho que essa é a parte que eu mais tento colocar. E que Uhum, não é nenhum crime não ter amor por ele, digamos assim. Ter um carinho, ter um respeito, mas não ter amor. Não é crime. É construção e não foi construído. uhum. E vulnerabilidade, Té.
que é vulnerabilidade para você e como você atrela isso à autocompaixão? Eu falo que a vulnerabilidade ela é força e as pessoas esquecem disso. Uma pessoa que se diz forte, tá sempre forte, eu não sei, falta. Eu olho e falta. Então, para os meus pacientes, para os meus amigos, para minha mãe, para mim mesma, eu repito, vulnerabilidade é força e coragem. Esse é você. E existem coisas que mudam, coisas que não, mas o importante é, você vai estar com você até o fim da sua vida. Então, bora ter uma autorreflexão e entender que esse é o caminho, esse é o processo e que você merece amor apesar de, e inclusive amor próprio. Então, a minha vulnerabilidade me trouxe até aqui. Então, eu agradeço muitíssimo a ela. Agradeço muito não ter escutado os alguns, né, professores pelo caminho da trajetória de que você não pode se emocionar, você não pode mostrar que você é vulnerável, você não pode fazer trend do TikTok, você não pode rir com seus pacientes, você tem que ser neutro. Gente, neutro é sabão, né? Vamos combinar. Por favor, né? Então, assim, agradeço não ter ouvido eles. Agradeço muito que eu falei, não, não é minha praia, eu vou continuar desse jeitinho aqui. E eu acho que é isso que faz a minha conexão com as pessoas ser tão gostosa e eu ser tão grata por isso. Uhum. O que você diria para uma pessoa que ainda assim acredita que vulnerabilidade é ser fraco, é uma coisa ruim? Eu acredito que tá tudo bem as pessoas terem ainda essa ideia, porque é isso que a sociedade coloca pra gente. Seja perfeito, seja bonito. Olha, psicólogo tem que se vestir assim, advogado assim, sei lá, jornalista sim, tem que falar desse jeito, tem que. Não pode chorar. Rir também não pode ser muito alto, É, porque até rir, né? Até a nossa felicidade também não psicólogo pode não ser elevada. pode, psicólogo não pode se estressar, né? Não, não tem nenhum problema, a vida está totalmente resolvida. Engraçado, né? Psicólogo realmente não pode se estressar nem um pouco. É, e que tá tudo bem. Você ouviu isso, nós ouvimos isso a vida toda. Mas, Uhum, ok, nós ouvimos várias coisas a vida toda. E o que que você vai fazer com isso agora? Você vai simplesmente abraçar e fazer da sua verdade? Ou você quer construir uma verdade diferente e baseada no que você acredita para ser mais saudável, mais leve e com uma vida com mais sentido para você? É uma escolha a partir de nossa. agora. Uhum. Esté, eu imagino que tudo isso que aconteceu na sua vida te afetou de várias formas diferentes, né? Na escola, como que foi isso para você? Você já falou que tinha um pouquinho de dificuldade com matemática, era de maneira geral, como que foi? Cara, a escola era muito carregada de dificuldades, porque eu tinha e ainda tenho dificuldade para me concentrar, para estudar, enfim. E, e sempre foi assim palco para muito bullying. Antigamente não era bullying, né? Antigamente é ai, revida lá que vai dar tudo certo. E algumas vezes eu revidei, né? Porque eu sempre fui meio, como eu disse, um temperamento um pouco esquentado, mas a época do ensino fundamental terrível, assim. Eu tenho cabelo cacheado, mas eu não tive na adolescência e nem na juventude, assim, porque eu lembro que eu tinha o apelido de bruxa. E ainda eu lembro que era o menino que eu gostava na época. Aquela coisinha de criança, né? Mãozinha dada, ai meu Deus. Aquela sensação gostosa, né? E
Eu lembro que eu era chamada de bruxa, eu lembro, eu fui uma criança acima do peso, então diversos apelidos em relação a isso. Eu usava óculos, era quatro olhos. Eu já fui chamada de burra também pelas minhas notas, enfim. E foi no colegial que eu consegui ter estudos com tranquilidade, uma turma muito gente boa. Mas no ensino fundamental, assim, terror, assim, era uma sucessão de bullying, e é por isso que hoje em dia me preocupa muito como estão caminhando as coisas dentro das escolas, inclusive sobre tudo que vem acontecendo com o celular na mão, e aí parece que isso dá mais abertura para esses xingamentos, para essas ofensas, porque é uma dor muito difícil e a gente carrega as marcas para a vida toda. Então, é uma preocupação que eu tenho e a terapia do esquema me deu a oportunidade de segurar no colo a criança dos meus pacientes que passaram pela mesma coisa. A mesma coisa ou até pior. Então, é marcado de muitos apelidos que parece que de vez em quando, assim, vem na minha cabeça. Do óculos, por exemplo, nossa, é um terror para mim, gente. Parece um pouco bobo, mas é um terror para mim. Me acostumar com óculos de novo está sendo processo péssimo, porque eu não estou me ouvindo, eu estou ouvindo aqueles comentários daquela época. Quais outras marcas, o bullying, tudo que você sofreu ali na escola, deixou na sua autoestima hoje? Olha, acho que a marca, a última marca que eu me lembro, assim, é a questão da minha personalidade, né? Você é muito chata, você é muito brava, você é muito nervosa, e enfim, eram coisas que eu ouvia bastante também. E eu acho que, resumidamente, não, acho que foi basicamente isso, e que hoje em dia eu ainda ouço dentro de mim. Vozes, como a gente chama, né? Vozes autocríticas bem severas, o meu modo chicote. Uhum. Esté, acho que, assim como você, eu também tenho muita dificuldade para lidar com essa voz autocrítica, sabe? Que tá ali o tempo inteiro com o chicotinho na mão. Como que a gente faz para lidar com isso no dia a dia, sabe? Assim, todo dia eu sei que não dá, não é fácil, pelo menos, né? Como é que você faz para lidar com isso? Eu tenho abraçado a ideia da imperfeição, que eu acho que é muito importante para a gente no processo de construção de si mesmo. Seres humanos são imperfeitos e não existe outro caminho. E a segunda coisa é se perguntar se com alguém que você ama, você seria tão punitivo e tão crítico assim. E geralmente não. Na verdade, 99% das vezes não. Porque a nossa voz autocrítica ela é capaz de dizer coisas pra gente que a gente não consegue nem repetir em voz alta. De tão, assim, tão forte, tão, sabe? Sem empatia, sem compaixão nenhuma. Uhum. Então, será que você olharia para o seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Olharia para sua mãe? Olharia para sua criança, quem você foi, e diria: Ah, você é burro. Ah, quatro olhos. Olha que coisa feia. Ah, seu rosto é lindo, mas seu corpo, você podia dar uma emagrecida, né? A gente não teria a capacidade. Então, por que fazer consigo mesmo? Essa é a técnica que eu trago para mim, levo para os meus pacientes e converso com os meus amigos também. Você não teria, eu adoro chegar nos meus pacientes e nos meus amigos e dizer, você não teria capacidade de dizer isso para mim. Então, por que que você diz para você mesmo?
Em que momento aquela garota tão machucada, que passou por tanta coisa, decidiu que queria ser psicóloga? No colegial. No colegial, quando eu já entendia qual era o caminho para ajudar pessoas que também tinham pais separados, também tinham escolhas ruins, amorosamente, também eram talvez muito bravas, muito nervosas, e, enfim. Foi ali no colegial que eu falei: olha, é essa profissão aqui que ajuda, é nela que eu vou. Então, foi ali no colegial mesmo. Acho que no segundo, terceiro ano. Até lá eu ia ser jornalista. Eu ia ser Uhum. jornalista igual a Taine que você viu aqui no chat. Eu ia ser E, jornalista igual ela. e quando que você teve contato com a profissão? Porque pelo menos na minha infância eu acho que eu nem sabia que existia a profissão psicólogo, sabe? Sim. No colegial também. Uhum. Quando eu comecei a pesquisar sobre psicólogos, eu decidi fazer terapia. E aí eu fiz análise, né? Minha primeira psicóloga foi psicanálise. E, e apesar de não ser a abordagem que eu sigo hoje, eu me apaixonei. E lembro dela até hoje, muito querida. Uhum. Que legal. Esté, e como, de onde que você tira, que você tirou recurso para mesmo com tanta coisa que você passou, com tantas mágoas que ficaram do passado, que estão aí de alguma forma, de onde que você tira recurso, potência para cuidar de si e cuidar dos outros também? Terapia, gente, façam terapia, por favor. E dois, por favor. E dois, as pessoas que eu amo. Acho que são os dois pontos mais importantes para mim. Não é só por mim que eu quero me tratar melhor e viver melhor. São também pelas pessoas que eu amo, porque é automático. Você cuida das pessoas em volta de você. Que estão em volta. Uhum, É automático. Você se abraçando, você abraça as pessoas que estão em volta de você. É um dos caminhos mais lindos de você amar uma pessoa. É se cuidando. uhum. Então, acho que é isso. Gente, façam E, terapia. E do quanto às vezes a gente esquece disso também, né? Ou a gente só cuida do outro e esquece de cuidar da gente, e a gente acaba esquecendo mesmo que por amor a gente cuida de si mesmo para cuidar das outras pessoas também, né? Sim. E como psicólogas, psicólogas aqui, a gente sabe bem disso, né? De que a Uhum, gente tem uma coisa de autossacrifício que é fora do normal. É tudo pelo outro, nada pela gente. E aí nisso a gente adoece, não consegue ser a melhor versão para as outras pessoas e nem para si. E aí vira um ciclo, porque isolamento também é adoecimento, a qualidade das relações a gente sabe que interfere muito na nossa saúde mental. Então, assim, é um ciclo muito difícil. uhum, exato. E Sté, você contou que passou por alguns relacionamentos tóxicos, abusivos. Pensando que os esquemas que você foi construindo te mostravam talvez uma forma de amor que hoje você realmente sabe que não é aquilo, como que você reconheceu que você estava em um relacionamento abusivo? Anos depois, anos depois, eu fui entender que eu tinha vivido um relacionamento abusivo anos depois. Que eu, assim, um ano depois do término, eu ainda não me reconhecia. Eu não sabia quem era aquela pessoa que estava, sei lá, vivendo no meu corpo, porque eu me tornei uma pessoa muito tóxica. Os comportamentos dele reverberaram em mim e trouxeram para mim o meu pior lado. Então eu não reconheço aquela pessoa. Parece uma época assim, não sei te explicar, mas assim, não Uhum, parece eu. É super, assim, fora de mim. Hoje em dia não consigo entender.
Quer dizer, eu Uhum. entendo, mas Sim. não sabe? Não sabe Era como é outra que pessoa. você se perdeu ali de si mesma, né? Totalmente, totalmente. Aquela pessoa que estava ali, eu acho que eu ativei todos os modos possíveis de enfrentamento e me tornei uma das pessoas mais tóxicas que eu conheci. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque não sou um alecrim dourado, ninguém é, né? Uhum, E foi a forma que eu encontrei de responder para esse meu ex-namorado o que ele estava fazendo. uhum. E qual foi o maior desafio para você entender isso e sair daquele relacionamento? Entender que eu não o amava. Eu era obcecada por ele, pela ideia dele. Acho que foi a parte mais difícil e enxergar que não era ele que eu via. Eram as ausências de paternidade da minha vida e eram meus esquemas todos montados em cima dele. Acho que essa foi a parte mais difícil. Uhum. Você acha que hoje é, esse histórico com relacionamento, tudo que você viveu, ainda ecoa aí de alguma forma? Com certeza. Eu tenho certeza que quando eu namorar de novo, vai ser um intensivão de terapia para desapegar das inseguranças e do medo do abandono e para que eu não acabe me fundindo com a outra pessoa, porque é um padrão meu. Então, eu lembro que meu estilo de roupa, a forma que eu me comportava, nada a ver comigo. Nossa, quem era aquela? Não sei reconhecer até hoje. Até estilo de música. Então, eu vai ter muita terapia aí. Tem muita terapia pela frente com o meu próximo querido aí que está por aí andando por aí. Uhum. E você falou que já recebeu alguns diagnósticos, né? Quais diagnósticos são esses? E como foi para você receber esses diagnósticos? Bom, porque a medicação agora tá certa, né? Difícil, porque eu entendo que existem alguns momentos que não tem como, né? Saudades, Rô, um beijo. Em alguns momentos não tem como, eu sou diagnosticada com ciclotimia, é a galera da bipolaridade, né? Uhum, E, e até alguns momentos que não tem como, você tá com a medicação, você tá com a terapia em dia, mas simplesmente faz parte do ciclo, né? Por isso que chama ciclotimia. Então, ontem mesmo, anteontem, ontem, eu acordei de manhã e eu falei, tô ciclando, tem alguma coisa acontecendo. Então, essa é a parte mais difícil. E a parte boa é ter um suporte e ter um acolhimento e entender algumas fases da minha vida que eu não entendia. O porquê que, por exemplo, eu tinha tantas questões de raiva, de explosão, e enfim. Então, essa parte me tranquiliza, conhecer a minha própria história e por que isso acontece. uhum. E como que você lida com sintomas, hoje na sua prática profissional, na sua vida? Eu aviso para os meus amigos e para minha mãe quando eu sinto que eu tô começando a ciclar de humor ou quando o humor vira, porque às vezes eu vou dormir, eu acordo no outro dia péssima e aí no outro dia eu tô bem de novo. A ciclotimia, o problema é que ela não vai fechando períodos igual o bipolar. Ela é nunca em hipomania, né? Nunca lá no alto e nem lá no baixo. É sempre, né? E com os meus pacientes, eu queria ter uma fórmula. Eu queria ter uma fórmula, mas eu não sei o que acontece. Não sei. Eu só entro aqui, sento e algo em mim desliga e eu falo, não, agora não é sobre mim. E quando eu preciso, eu desmarco. Meus pacientes sabem disso, não tenho vergonha Uhum, de dizer. Quando eu ciclo muito severamente, eu desmarco, porque
ali naquele momento eu tenho que ter a responsabilidade de entender que eu não sou a melhor pessoa para eles. Uhum. E essa Então, responsabilidade é com você e com eles também, né? com certeza, com certeza. Então, é até interessante que tem pacientes que percebem nos dias que eu tô com o farol mais baixinho. E meus queridos, assim, eles perguntam: Ah, Psy, mas você tá bem hoje? Então, assim, conexão, né? Relação terapêutica com os meus benzinhos. Então, é essa a responsabilidade que eu tenho: avisar as pessoas em volta. E quando eu preciso me retirar, eu só me retiro. Uhum. Sim. Esté, a gente começou falando, né, sobre esse estigma que tem no mundo da psicologia, em outras profissões também, de maneira geral, mas no da psicologia é de que a gente tem que ser aquele ser, né, intocado, que não tem problema, que não tem transtorno mental, que não sente nenhuma emoção, né, como você disse, o sabão neutro ali. O que você diria para quem acredita que psicólogo com transtorno mental, com problema, não pode cuidar de outras pessoas? Eu diria que, infelizmente, esse estigma existe, que eu sei que isso me afastou de muitas oportunidades, exatamente por eu ser assim e dizer abertamente, mas me deixa muito tranquila de saber que eu estou quebrando uma barreira que pode ajudar outras pessoas e que seres humanos são seres humanos, são emocionais e apesar de muito racionais, nós somos muito emocionais também. E eu sinto que as minhas dores também me ajudam a vestir a pele das pessoas que eu atendo. Então, isso eu vejo como uma habilidade diferente de empatia. Então, eu acho que se cuidar faz com que a gente esteja capacitado o suficiente, além dos estudos, claro, para conseguir oferecer o melhor da gente e vestir essas peles dos nossos pacientes. Então dá sim, gente. Dá sim. Não, alguns dias sim eu vejo limitações, mas é aí que é a minha responsabilidade ética e profissional para me retirar e aceitar que tem alguns casos que não consigo atender. E eu acho que isso não é só para psicólogos que têm transtorno mental, para pessoas que trabalham em qualquer outra área. Às vezes nós precisamos nos retirar. E Uhum. é isso. Sim. O Murilo perguntou aqui como que a gente faz para exercitar a autocompaixão no dia a dia. Gente, a minha maior técnica é autoacolhimento e dois, aquela perguntinha que eu trouxe de se perguntar se você conseguiria ser dessa mesma forma com um amigo, alguém que você ama muito. Como você agiria com esse amigo, essa pessoa que você ama muito, e tentar trazer isso para você mesmo. Ah, eu mandaria uma mensagem muito bonita, né, para o meu amigo, dizendo o quanto ele é incrível e enfim, e que vai dar tudo certo, que tá tudo bem e que o processo é difícil mesmo e que eu tô aqui. Poxa, vai lá, pega um papelzinho, escreve isso, cola na sua tela do notebook, coloca de papel de parede no seu celular. Isso é algo pra gente se perguntar todos os dias, como eu trataria a pessoa que eu amo, como eu trataria a pessoa que eu gosto, e tentar trazer isso para você. Ai, eu compraria um café, um cappuccino com um recadozinho. Poxa, por que você não pode fazer isso com você mesmo? Qual que é o problema de você se dar um cappuccino com um recadinho? Lembrando o quanto você é forte, o quanto tá difícil, mas você continua aí, e que a vida, às vezes ela é boa, às vezes ela é ruim, mas o caminho de continuar é o que vai levar a gente para uma vida que vale a pena ser vivida. Não é se acomodar,
é aceitar. São coisas diferentes. A gente Uhum. aceita o que não dá para mudar e a gente muda o que dá. A gente não se acomoda. Então Você eu diria acho que que é. é isso. Desculpa, desculpa, Esther. Eu ia te perguntar só se você acha que é isso que muda quando a gente pratica a autocompaixão diariamente. Sim, é exatamente esse ponto de conseguir colocar. Eu adoro fazer essa caixinha para os meus pacientes. A caixinha do que eu posso controlar e do que eu não posso controlar. E eu adoro perguntar para os meus pacientes, e às vezes eu pergunto para mim, falo para os meus amigos, para minha mãe também, coitada, né? Uma psicóloga dentro de casa falando o dia inteiro. É, isso que você está me contando, isso que você está me trazendo, é da caixinha que você pode controlar, da caixinha que você não pode controlar. Porque se for da caixinha que você pode controlar, vamos embora. Vamos bolar um plano, a gente vai fazer alguma coisa. Mas se não, se for da que você não pode controlar, e agora? E agora? Então, o início do processo começa aí. Se você não pode controlar isso, e agora? Você tem a escolha de continuar ruminando e fazer disso uma tempestade muito maior do que essa chuva é, ou de fazer outra coisa. Então, eu adoro essas caixinhas. E você sabe que você falando, para mim, a autocompaixão me vem muito como um lugar de liberdade. Liberdade para ser quem se é, para assumir as vulnerabilidades, para escolher também e para talvez para a gente direcionar a nossa atenção, a nossa é, saúde para coisas, para a caixinha que a gente pode mudar mesmo e principalmente soltar aquela caixinha que machuca tanto das coisas que a gente não pode controlar, sabe? Sim. É tipo um cabo de guerra. Só que do outro lado tá uma coisa que sempre vai vencer. Porque não é controle nosso. A gente puxa, a mão continua machucada, mas nada muda. Vai permanecer daquela forma. Então você Uhum, pode soltar esse cabo de guerra e fazer algo por você. uhum. Hoje, o que que te dá esperança, Esther? O amor. Comigo mesma e com os outros, e entre os outros e para os outros. Com certeza o amor. Não tenho dúvidas que é o sentimento que tem movido as coisas e que vai mover e que move as coisas para um caminho melhor. O amor, a compaixão. Eu, por exemplo, ontem vi ontem não, anteontem, um casal de idosos na academia e até comentei com um amigo meu. E aí o homem era bem mais idoso do que a mulher. E aí ela foi lá, ele tava fazendo o exercício sentado. Ela foi lá, encheu a garrafinha d'água, levou até ele, entregou na mão dele e falou assim: Ô meu velho, bebe aguinha pra você não passar mal, tá bom? E aí eu falei: é isso mesmo. Eu acho que é exatamente essa parte que me dá esperança. Uhum. Parafraseando o nome do quadro, se a sua vida fosse uma série, como ela se chamaria? É a vulnerabilidade que me trouxe até aqui. Qual episódio da sua vida te transformou completamente? O relacionamento abusivo, por incrível que pareça. A superação dele. Uhum. Teve alguém que mudou o rumo dessa temporada que você está vivendo? Teve. Teve, estavam todos aqui. Estavam todos Uhum. aqui me assistindo, não sei se ainda estão. Mas teve, nossa, sim. Ah, vocês sabem que são vocês aí, quem tá me ouvindo sabe que sim, teve sim. Uhum. É, não dá pra ser um só.
Acho que. Vai, vamos lá, chutar umas 6 pessoas por aí. Ah Uhum, lá, um dos bonitinhos aparecendo. Chutar umas 6 pessoas aí. tá. Se você pudesse voltar lá para as primeiras temporadas, o que que você diria para si mesma ou o que você faria de diferente? Não faria nada diferente? Que bom que eu tô aqui. Nossa, nada diferente. Eu diria pra pequena Esté continuar no caminho que ela tá. Ela não imagina o tamanho das coisas que ela vai conquistar e a pessoa que ela vai se transformar com os anos, assim, e a força que ela vai ter. Ela não imagina. Ela não imagina mesmo, assim. Então eu pediria para ela continuar. Continua Uhum, porque em algum momento isso vai valer muito a pena. Você vai ser convidada para fazer uma live com uma pessoa incrível, você vai ter amigos incríveis, a sua relação com a sua mãe vai melhorar absurdamente, a sua profissão vai te dar um amor que você nunca imaginou que você ia sentir na sua vida. E você vai sentir esperança no mundo. Então, tá doendo, mas continua. Fica tranquila. Acho que é isso que uhum. eu diria pra ela. Você tem algum sonho, algum projeto, algum capítulo que você ainda quer viver nas próximas temporadas da sua vida? Poxa, quero viver muito. Quero viver bastante. Eu quero viajar muito. Quero viajar muito. Eu quero casar, gente. Eu quero casar de vestido branco. Eu quero ter uma clínica maior. Eu acho que eu quero ter outros psicólogos trabalhando comigo. Eu quero palestrar em congressos, eu quero dar aula, eu quero, enfim, eu quero levar a minha voz de autocompaixão para outras pessoas. Uhum. E para a gente finalizar, para quem está ouvindo e que talvez esteja passando por algum episódio difícil, ou que se identificou com essa história, que mensagem você quer deixar para essas pessoas? Ser vulnerável vai ser o caminho para você cicatrizar as suas feridas. Uma ferida abafada, fechada, ela não cura. Ela não cura. Se você não se permitir sentir, não tem outro caminho. É se permitir sentir e as coisas melhoram. As coisas melhoram. Talvez não do jeito que você queria que fosse, mas elas melhoram. Uhum. Ai, que linda, Esther. Muito, muito, muito obrigada por você aceitar esse convite, por você estar aqui corajosa do jeito que você é, falando da sua vida, falando sobre si com tanta coragem. Isso me inspira. Eu espero que inspire outras pessoas que estão por aqui também. Novamente, como eu falei lá no início, a sua maior potência é ser você mesma, do jeitinho que você é, sem mudar nada. O cabelo, o óculos, a sua voz, o seu jeitinho, até bravo, mas é como você diz que é, é mais carinhosa, é, bem-humorada, autêntica, essa é a sua maior potência, Esther. Eu espero que mais lugares se abram para você, que você realize todos esses sonhos e que cheguem mais pessoas que se identifiquem com você da forma que você é, tá bom? Meu bem, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui, ter sido convidada. No dia que você me mandou o convite, eu fiquei reluzente, assim, fiquei muito feliz mesmo. Eu agradeço todo mundo que ficou aqui com a gente assistindo. E, ai, nem tenho palavras. Meu dia já tá iluminadíssimo, graças a você pelo convite, a vocês que estão aqui. Eu só tenho a agradecer mesmo. E a inspiração é recíproca, tá? É totalmente recíproca.
É realmente uma honra fazer parte do seu projeto, assim. E para todo mundo que vai assistir também, ouvir a gente, enfim, agradeço muito. Obrigada, viu, Esté? Obrigada, pessoal que está por aqui, que interagiu, fez perguntas. Muito obrigada, viu? Isso faz toda a diferença aqui no nosso trabalho. Obrigadão, viu? Muito obrigada, gente. Quanta gente querida. Quanta Boa gente sexta-feira querida. para vocês. Bom final de semana. Aproveitem. Estude bastante, mas descanse também, viu, dona Esté? Sim, por favor. Não, esse final de semana eu vou e eu vou descansar uns dias da semana que vem. Porque Que senão bom, a então. psicóloga aqui não sobra nada. Não sobra nada. Obrigada, viu, Esté? Tchau, tchau, Beijo. gente. Tchau.